Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma curiosidade, desta vez é a segunda epístola de Pedro. Nós vamos falar ainda sobre Pedro. Vamos ver o que fala aqui. A autoria, como nós já sabemos, é Pedro. Interessante que a primeira carta de Pedro foi no ano 63. Olha que coisa, né? A primeira carta que Pedro escreveu foi no ano 63. E a segunda carta que Pedro escreve já é no ano 66. No ano 67 ele é martirizado, morto e crucificado de cabeça para baixo. A autoria é Pedro, e nós vamos falar sobre a autoria dessa carta, segunda epístola de Pedro, e também sobre o conteúdo, certo? Mas antes de nós lermos aqui sobre essa curiosidade, eu gostaria de falar para vocês de que nós temos aqui no playlist, dentro do canal, que nós temos vários estudos. Então tem curiosidades, tem sobre os pais da igreja, sobre os grandes profetas, os pequenos profetas, tem como a Bíblia chegou até nós, enfim, tem muita coisa boa aí no playlist que eu estou trazendo para vocês, que a gente já gravou, que já estudou. Então, para quem não assistiu ainda, que quiser assistir e pegar, aproveite esse momento para poder você estudar. Se não dá agora, depois só é abrir no playlist dentro do canal. Se inscreva quem não é inscrito, sempre quando vier, já dá um joinha, já dê aí, porque à medida que você dá um joinha, enquanto você está assistindo, o YouTube já vai impulsionar para as outras pessoas assistirem. O YouTube vai entender, quanto mais você dá um joinha ou faz comentários, ele vai entender sua interação, né? Você está interagindo e vai repassar. Se não tiver nada de joinha, se não tiver nada de comentários, essas interações, vai ficar parado um vídeo, mais um vídeo parado aí, que não vai ficar sendo impulsionado. Graças a Deus. Então diz assim, a autoria da carta, né? Muitos têm sugerido que outra pessoa, não Pedro, escreveu essa carta depois de 80. O ano 80, Jerusalém já tinha sido destruída. E se não foi Pedro, todos os apóstolos, depois dos anos 70, já estavam martirizados, menos João. João é que ele só vai morrer lá no ano 100, 101. E é João que leva Maria para Efésios para cuidar de Maria na cidade de Efésios. Porque no ano 70, Jerusalém foi destruída. Não é que Jerusalém foi invadida, ela já estava invadida pelos romanos. É que houve justamente uma guerra e que ali se junta com outros povos. Outro dia a gente fala sobre isso, está na história. E que Jerusalém foi totalmente destruída. No ano 70, totalmente, foi destruído o templo, foi destruído os muros, a cidade toda destruída. E os judeus tiveram que fugir, uns foram, balancei aqui na câmera, né? Uns foram para Efésios, outros foram para outras cidades, foi espalhado. Por isso que tem judeu em toda parte do mundo. Tudo que você possa imaginar tem judeu. Não sei se tem judeu na Coreia do Norte ou nesses países aí do Oriente Médio, onde, né, detestam os judeus. Mas tem judeu por toda a terra, gente. Tá bom? Então vamos lá ver aqui, ó, a autoria. Então uns dizem que foi outro, depois vamos entender, pelas seguintes razões. Por que eles pensam que foi outro que escreveu? Primeiro, a diferença no estilo, diferença de estilo, de escrita. E realmente, você vê uma diferença de estilo da primeira carta para a segunda. A carta, supostamente, depende de Judas. A carta, supostamente, depende de Judas. Vamos entender isso. Terceiro, o autor menciona que as cartas de Paulo já haviam sido reunidas numa coleção. Por isso que muitos acham que é já na década de 80, né? Todavia, o uso de outro escriba, ou mesmo a não utilização de um escriba, certamente teria resultado em diferenças de estilo.
Além disso, não há razão pela qual Pedro não pudesse ter feito citações da carta de Judas, embora seja mais provável que Judas tenha sido escrita depois de 2 Pedro. Por fim, capítulo 3,16 não se refere necessariamente a todas as cartas de Paulo, mas apenas aquelas que já tinham sido escritas e circulado até aquela data. Além disso, a semelhança de 1º e 2 Pedro apontam para o mesmo autor. A sua aceitação no cânon, que esse cânon é a linha, né, canônica, os livros inspirados. O que é esse cânon? Esse cânon é uma regra de que todos os livros que entraria nesse cânon teria que ser inspirado. Para esse livro ser inspirado, teria que ter referência de apóstolo, teria que ter sido escrita por um apóstolo, ou teria que ter sido por um discípulo de um apóstolo. Então tem que ter um suporte de um apóstolo. E foi assim a regra para aceitar os livros inspirados dentro desse cano, dessa regra, dessa régua, né? E além disso, a semelhança entre 1 Pedro, a aceitação do cano exige autoridade apostólica, é o que eu já falei, né? Em sua composição, presumindo a autoria petrina, a carta teria sido escrita pouco antes de seu martírio em 67 e mais provável em Roma. Bom, o conteúdo da carta. A carta é um lembrete ou uma recordação, como está mostrando no capítulo 1 de Pedro, 2 Pedro, da verdade do cristianismo em contraste com a heresia dos falsos profetas. Então a carta é um lembrete, um contraste, mostrando cuidado com os hereges, os falsos profetas. Então você vai ver muito dentro dessa carta. Deixa eu ver aqui. Com os falsos mestres, né? Heresia dos falsos mestres. Passagens importantes incluem no capítulo 1 sobre a transfiguração, no capítulo 1, versículo 21, sobre a inspiração das Escrituras. E no capítulo 3, 4, 10, sobre a certeza da segunda vinda de Cristo. Essa carta aqui é maravilhosa, gente. Você tem que ler. Eu aconselharia você ler essas duas epístolas aqui de Pedro. Primeiro, foi escrito no ano 63. E essa outra que foi escrito. E ainda tem uma outra aqui. Deixa eu olhar aqui. Não, a próxima vai ser do Apocalipse, né? Tem João também, tem do apóstolo João. Ainda tem do apóstolo João e o Apocalipse. Está terminando a série de curiosidades. Agora, o que eu acho muito legal, sabe o que é? É de que eles estudam assim, sabe, sobre o cânon, sobre o livro para ser incluído no cânon, antes da formação da Bíblia, porque Jesus ele já dizia, né? Quem crê como diz as Sagradas Escrituras, quem crê como diz as Escrituras. No tempo de Jesus não existia o Novo Testamento, você concorda? Porque o Novo Testamento veio ser composto já no século V. No século V, quase 500 anos depois de Cristo, que foi composto os livros do Novo Testamento, foi composto diante desse consenso dos apóstolos, dos pais da igreja. O primeiro consenso foi em 325 depois de Cristo, na época de Constantino. E me parece pela história que foram 7, uns dizem que foram 7 consensos, outros dizem que foram 9, mas demorou muito para a composição do Novo Testamento. No tempo de Jesus só tinha o Velho Testamento.
Mas depois de Cristo aí foi formada a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento. Isso é interessante, é bom, porque antigamente quando eu lia a Bíblia, inclusive eu ficava assim, poxa vida, Jesus diz quem crê como diz as Escrituras, mas nessa época já existia o Novo Testamento, hoje a gente já sabe com mais precisão por causa dos estudos, né? Jesus estava se referindo ao Velho Testamento. Isso mostra que a gente tem que crer em Jesus, como diz o Velho Testamento, o Pentateuco. Porque o Velho Testamento ele se divide assim, ó. Tem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Tem os livros poéticos, que esses livros, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, são Cantares de Salomão, esses livros são livros poéticos. Aí tem os profetas, que são os 4 profetas grandes, que escreveram grandes livros, e os 12 profetas menores, que são os últimos, né? E aí tem a lei, né? Que vem do Pentateuco, tudo bem, vem do Pentateuco, a lei está dentro do Pentateuco, do livro de Levítico, né? Mas a lei também é para ser estudada, para poder a gente entender que Jesus cumpriu a lei por nós. Ninguém cumpriu, mas ele cumpriu por nós. Isso é muito legal, pessoal. Por isso nós estamos no período dessa graça de Cristo, certo? Mas muita gente não aceita. Os que negam Jesus, os judeus ortodoxos, judaizantes, né? Eles não aceitam. Mas existem judeus messiânicos que aceitam Jesus Cristo. Muito bem, muito legal estudar essas curiosidades e aprender sobre essas coisas, né? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nesse momento eu quero entrar na Tua presença, junto com todas essas pessoas que oram comigo, pessoas que estudam a Bíblia comigo todos os dias. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, Pai, para a gente entender. Eu sei, meu Pai, que o conhecimento vem quando a gente estuda, o entendimento vem quando a gente tem o conhecimento, pois o próprio Espírito Santo faz a gente entender e nos dê sabedoria. A gente sabe que tem a sabedoria terrena e tem a sabedoria celestial. A sabedoria terrena a gente adquire à medida que a gente pesquisa, que estuda, vai para o colégio, para a escola, com os mestres, com quem já aprendeu. Mas a sabedoria celestial vem das inspirações, vem da comunhão contigo, quando a gente anda contigo. Dai-nos sabedoria, Pai, para a gente saber andar contigo, andar nos teus caminhos, fazer a sua vontade, Pai, viver segundo a sua vontade, fazendo a sua vontade. Dai-nos sabedoria. A gente tendo sabedoria, a gente vai ter temor, e a gente tendo temor, a gente vai ter força, fortaleza. Se a gente tiver força, fortaleza, é porque o Espírito do Senhor está em nós. Venha, ó Espírito Santo, abençoe esse dia, guia nossos passos, nossos pensamentos, nossas ideias, nossos afazeres, nossas intenções. Guia-nos, ó Pai, e não nos desampare. Em o nome de Jesus, que nós venhamos ser mais um instrumento do Senhor, meu Pai, nos dias de hoje. Assim como o Senhor usou os apóstolos, usou os profetas, assim como o Senhor usou os teus servos no passado, hoje é nossa vez, é minha vez que o Senhor nos use. Por isso, derrama sobre nós o teu Espírito e nos abençoe. Eu oro por essas pessoas que estão inscritas no canal, cada um com a sua casa, a sua família, que a sua graça os alcance, que sejam alcançados pela sua misericórdia. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Eu gostaria que você inscrevesse no canal, justamente aí, você que ficou até agora, nós estamos uns 14 minutos de vídeo, mais ou menos, e você ficou até agora, e essa segunda epístola de Pedro que a gente leu, e você escreva assim: Senhor, assim como o Senhor usou Pedro, usa a mim. Assim como o Senhor usou Pedro no tempo de Pedro, usa a mim no tempo de hoje, nos dias de hoje. Tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva no canal, dá um joinha aí e até amanhã.